boca tua nesta manhã. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Segundo domingo de 2026. E nós estamos aqui para a glória de Deus, amém? Eu estou muito grata e, ao mesmo tempo, muito temor ao Senhor de estar aqui. Agradeço a Deus, agradeço ao nosso pastor por confiar e dar essa oportunidade. São muitas coisas que acontecem no início do ano, muitos planos que a gente faz, muitas reflexões que nós fazemos a respeito do que passou. Muitas vezes a gente está vivendo algo novo, está encerrando um ciclo, está iniciando outro na nossa vida. E 2026, um ano novo, uma oportunidade de fazer diferente, né? É claro que nada mais é do que uma alteração de calendário. Não mudou muita coisa. Se você parar para pensar, se você olhar para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, do dia 31 para o dia 1º, não mudou muita coisa. O que mudou foi um ano. Se encerrou um ciclo de 365 dias e começou outro. E isso sim é uma oportunidade muito grande de recomeçar. Porém, tudo aquilo que a gente viveu em 2025 continua em 2026. A gente vai colhendo aquilo que a gente plantou, né? Não existe nada místico, nada mágico que vai fazer a gente mudar do dia para a noite. Então, mesmo que você tenha esteja estabelecendo metas aí para a sua vida, se você não está plantando algo diferente, você não vai colher algo diferente. Nós vamos viver mais do mesmo, né? E aí, nós temos um novo tema. Vocês podem reparar que mudou aqui, tem uma arte bonita, todo mundo, a maioria tem uma galera com a camisa, e o tema do ano é intimidade. Intimidade. Ano passado, qual era o tema? Qual era o tema? Muito bem. Ano passado o tema era servir. E agora, para 2026, o tema é intimidade. Intimidade com o Senhor, intimidade com Deus, intimidade com o nosso Criador, aquele que formou a nossa vida, aquele que está com a gente todos os dias. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Né? Tem algumas coisas que, na palavra de Deus, nos incentivam, nos ensinam a ter intimidade com o Senhor. Intimidade. O que é intimidade para você? Quem pode dizer aí, o que é intimidade? Liberdade? O que é intimidade? Quem mais pode falar uma palavra que, quando você pensa em intimidade, o que vem na sua cabeça? Relacionamento profundo, ó. Falou relacionamento... Não, ele falou relacionamento, ela falou relacionamento profundo. Então, valeu. Que ficou uma para cada, uma palavra para cada. E aí, gente, liberdade, relacionamento profundo, relacionamento... Mais alguém? Tem alguma coisa que você lembra? Não? Conhecer. Isso aí, conhecer. Para você ter intimidade com alguém, você precisa conhecer essa pessoa. E conhecer mesmo, né? Intimidade. Intimidade é aquilo que você constrói quando você está perto. Isso aí, um conhecendo o outro. E aí, quando a gente fala de intimidade, a gente está falando de intimidade com o Senhor. E para que a gente possa ter intimidade com o Senhor, a gente precisa conhecer o Senhor, porque Ele já nos conhece, Ele nos criou. Então, Ele nos conhece por inteiro. Conhece todos os seus defeitos, todos os seus pecados, sabe aquilo de errado que você vai fazer. Ele sabe, Ele viu tudo o que você já fez. Ele é dono da nossa vida, Ele nos criou e Ele nos conhece por inteiro.
Tudo, tudo, tudo. Cada pensamento que passa aí na sua cabeça, cada palavra que você pensa em dizer, mas não fala, cada coisa que você esconde, que às vezes só o Senhor sabe, Ele sabe de tudo, Ele nos conhece. E o desafio é a gente conhecer ao Senhor intimamente. O desafio é manter esse relacionamento profundo com o Senhor. É um desafio. É um desafio por vários motivos. Por vários motivos, né? O Senhor, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo, está em todos os lugares, mas muitas pessoas têm dificuldade de manter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Às vezes, porque você enxerga Deus como somente aquele que é o Senhor, que manda em você, que briga com você, que se você fizer errado vai te punir. Muitas vezes, a dificuldade de você ter intimidade, de nós termos intimidade com o Senhor, é porque não enxergamos Ele como Pai. Ou porque a nossa referência de Pai terreno não foi uma referência tão boa assim. E aí isso nos gera uma dificuldade de entender a paternidade do Senhor na nossa vida. Às vezes é porque você precisaria de alguém ali, em matéria, para você visualizar Deus. São muitas coisas, muitas e muitas coisas que nos impedem de ter intimidade com Deus. Mas intimidade é um relacionamento profundo. É você estar perto, é você conhecer. Quando você que é casado, ou você ainda que seja solteiro e você tem lá o seu quarto, seu espaço, ali é a sua intimidade. E não é qualquer pessoa que você leva para lá. Os casais casados mais ainda. Não é qualquer um que entra no seu quarto, senta na sua cama. Não é qualquer pessoa que tem acesso a tudo dentro da sua casa. Só tem acesso quem tem o quê? Só tem acesso quem tem o quê? Intimidade. Tem certos lugares que nós só vamos ter acesso se nós tivermos intimidade. E aí, muitas vezes, a gente está deixando de acessar coisas incríveis, aquilo que o Senhor pode nos dar, experimentar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, porque nós não temos intimidade com o Senhor. E aí o nosso relacionamento e o nosso acesso ao poder de Deus é limitado, totalmente limitado. Mas existe um tema proposto, existe um desafio a ser cumprido em 2026, que é ter mais intimidade com o Senhor. E eu espero que eu e você estejamos dispostos a alcançar isso nesse ano de 2026. O Senhor colocou esse tema no coração do nosso pastor, para que nós, como igreja, como primeira igreja batista em Heliópolis, pudéssemos nos mover nessa direção, né? Intimidade vai muito além de servir. Não é só servir. A gente pensa que quem está aqui servindo na casa do Senhor, trabalhando e fazendo as coisas para Deus, tem intimidade. Mas uma coisa tem um pouco a ver, mas são duas coisas diferentes. Você pode estar aqui servindo, uma coisa, eu ia falar, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem a ver. Nada a ver é muito forte, mas tem a ver, uma coisa tem a ver com a outra. Só que é possível que você esteja servindo na casa do Senhor, que você esteja aqui todo domingo, toda quarta-feira, toda célula, mas você não tenha intimidade com Deus. É possível. É possível. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, para a gente ler um texto de Salmos 25:14. É um versículo. Nós vamos caminhar por alguns versículos durante essa mensagem, mas para nós podermos acompanhar e lermos e vermos o que a palavra de Deus, é óbvio que a palavra de Deus fala muito mais coisas sobre intimidade, mas a gente vai trazer aqui, vamos ver algumas coisas, tá? Salmos 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, é basicamente um pouquinho de algumas coisas que nós já falamos aqui. O Senhor confia nos seus segredos, confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança.
Quando a gente teme ao Senhor, quando a gente se aproxima de Deus, o Senhor começa a confiar aquelas coisas que Ele quer realizar. Não só na minha, na sua vida, mas quer realizar na nossa geração, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país. Ele confia, Ele fala, Ele mostra. E imagina se todos nós estivéssemos totalmente conectados e íntimos com o Senhor. Vocês acham que teriam esses lugares vazios aqui nessa igreja? Não. Talvez tivesse um ou outro, porque janeiro tem algumas pessoas de férias, algumas pessoas descansando, mas com certeza teriam muito mais pessoas aqui, porque todos nós estaríamos engajados no mesmo propósito, porque se nós tivéssemos o mesmo nível de intimidade com o Senhor, todo mundo alcançando e se aprofundando em intimidade com o Senhor todos os dias, de uma forma realmente verdadeira, talvez a nossa igreja não coubessem mais pessoas aqui, a gente tivesse que fazer 1, 2, 3 cultos por domingo, 3 de manhã, 3 à noite, porque não ia caber. E eu sonho com isso, gente. Eu sonho com um dia em que a gente vai viver algo diferente, em que nós vamos viver coisas incríveis com o Senhor, mas coisas incríveis espiritualmente. Porque muitas vezes você se sente, eu e você nos sentimos realizados em alcançar coisas materiais. Glória a Deus, porque a nossa igreja tem um ar-condicionado. Está um calor terrível. 8 da manhã, 8h30 da manhã, a gente subindo aqui, o sol já, fazendo assim na nossa cabeça. Sol agredindo a gente. Não dá, mas glória a Deus, nós temos uma igreja que tem ar-condicionado, que tem aqui as cadeiras confortáveis. Como você estaria se não fosse essa estrutura aqui? Eu falo por mim, eu estaria incomodada, porque eu detesto calor. Detesto. A gente veio falando com a Shirlene e com o Márcio no caminho. Não gosto. E a Shirlene falou uma coisa, quando a gente era criança, quando a gente era mais novo, a gente era mais tolerante ao calor, né? Eu era, pelo menos. Eu era mais tolerante ao calor, eu achava até que eu gostava, eu acho. Queria ficar no sol, queria ficar na rua. Deus me livre. Hoje em dia eu não quero sair na rua, eu quero aquele sol terrível. Eu no trabalho essa semana, eu fui na rua comer. Falei, gente, que é isso? O sol parece que vai fazendo assim na tua pele. Eu falei, Jesus, misericórdia. Mas a gente tem isso aqui. Nós temos essa estrutura para a glória de Deus. Glória a Deus por isso. Que o Senhor continue dando condições à nossa igreja de manter e avançar cada vez mais. Mas, e se não tivesse? A nossa intimidade com Deus seria o suficiente para a gente estar aqui? Seria o suficiente para a gente estar aqui nesse lugar, querendo buscar o Senhor? Não sei. Eu estaria, talvez, com bastante dificuldade de prestar atenção. Bastante dificuldade em estar aqui, suando, pingando. Mas existem muitas e muitas pessoas, muitos missionários, muitas pessoas que pregam o Evangelho de Deus, que não tem nenhuma estrutura, não tem nem luz, se escondem em cavernas, cultuam em cavernas e tem uns vídeos que você vê, que você fica assim, meu Deus, é um choque de realidade, né? E você fica assim, caramba, o que seria de mim se eu fosse essa pessoa? Será que eu estaria com Cristo? Talvez não. As igrejas, só com uma ripinha de madeira para o pessoal apoiar, para o pessoal sentar, ou senta no chão. Enfim, muitas coisas que talvez eu e você não tivéssemos essa mesma alegria em estar aqui, se fosse a nossa realidade. A gente vive um tempo de muitas e muitas e muitas conexões, né? Seguidores no Instagram, muitos contatos no WhatsApp, você passa o dia ali, você olha os seus status e você vai acompanhando a vida da galera da igreja, né? O que todo mundo posta ali. A gente vive muito conectado, muito conectado, mas existe pouca profundidade nessas relações. O Douglas sempre fala isso. Fala, amor, você tem quantos seguidores? 14 mil seguidores no Instagram. Ele mas isso aí não quer dizer nada. As pessoas não seguem, não acompanham.
Às vezes eu coloco uma palavra, uma pregação e ninguém nem vê. Curte ali, não, é do pastor, vou curtir. Do pastor, vou curtir, vou compartilhar, vou comentar uma mãozinha assim. Mas eu nem vi o que ele falou. Talvez você tenha visto, porque você estava aqui na igreja, às vezes é algum corte de alguma pregação. Mas bota um meme para você ver. Viraliza muito mais. Então, hoje nós temos a tendência em nos aproximar e gostarmos de coisas que não são profundas, coisas rasas. A gente tem acesso a muitos conteúdos cristãos. A gente tem acesso a várias coisas, pregações, vídeos. Cuidado, irmãos, com os vídeos que vocês recebem aí. Inteligência artificial está aí. E não é porque está lá no grupo da igreja que é verdade. Não é porque foi a irmãzinha que te mandou que é verdade. A gente fala muito isso com a Eunice. Douglas, mas está lá no grupo da igreja. Ué, mas não é verdade. A gente tem que ter muito cuidado. Eu não sei se vocês viram aí essas semanas aí, uma senhora que achava que estava conversando com Brad Pitt. Vocês viram isso na televisão? Apareceu aí nas mídias. A senhorinha foi para o aeroporto esperar o Brad Pitt, porque ela estava namorando com ele. Pois a senhorinha era casada. Mas ela foi lá no aeroporto esperar o Brad Pitt, porque eles combinaram. E ela foi para lá. Gente, isso é muito sério, porque aí no vídeo o cara fala assim para ela, mas como assim a senhora conversava com ele? Conversava, ele fazia chamada de vídeo comigo. Como que pode a pessoa fazer chamada de vídeo comigo e não ser ela? Pode acontecer, tá? Hoje em dia a inteligência artificial já evoluiu tanto que coloca a cara da pessoa, a voz da pessoa, o jeito da pessoa e você tá achando que tá falando com ela. E aí a senhorinha foi esperar o Brad Pitt no aeroporto. Depois deu um rolê, o marido dela ficou chateado, queria se separar, porque viralizou nas redes sociais. Cuidado, irmãos. Cuidado, a gente precisa ter muito cuidado. E aí ela falou que foi uma brincadeira dela com o filho dela. Enfim, a gente sabe que não foi. Mas é isso aí. As pessoas estão em busca de relacionamentos, sei lá, esquisitos. A sociedade está muito esquisita. Muito esquisita. Está tudo muito estranho. Pessoas que estão tendo acesso a cultos online, devocionais, pregações, mas estão cada vez mais rasas na fé. Nós somos essas pessoas. Nós estamos experimentando isso. Talvez os irmãos que estão aqui, que têm um pouco mais de experiência, que estão na caminhada há mais tempo, né? Não tem ninguém velho. Ninguém é velho. Todo mundo experiente. Talvez esses irmãos não estejam vivendo isso de uma maneira tão forte. Porque eles ainda acessam a Bíblia de papel com mais facilidade, se acostumaram a ler na Bíblia de papel, então não tem ali a distração da notificação chegando, são acostumados a verem e estarem no culto, verem as pregações pessoalmente, a terem um pastor pessoalmente, né? Vocês que estão aqui já são essas pessoas. Talvez os mais experientes não estejam experimentando essa coisa rasa de uma forma assim como nós que somos um pouquinho menos experientes, né, estamos experimentando. Mas, ainda assim, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque aquele videozinho ali que você vê de 1 minuto e meio, 15 segundos, aquilo ali não é nada. E não é porque você acompanha uma pessoa que faz um vídeo de 1 minuto e meio que você tem intimidade com essa pessoa. Ou que essa pessoa tem intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela é mostrada de outras formas. Então, muito cuidado com quem a gente segue, com quem a gente se aproxima. Né? A gente tem muito acesso a devocionais rápidos, e ainda assim, o risco da gente viver muito distante de Deus é grande, é grande. E a intimidade com Deus não é só você saber, não é só você saber sobre Ele. Se a gente falar aí que quem conhece Jesus, quem conhece a história de Jesus, muitos de vocês vão poder me falar. Muitos de vocês, a maioria. Acho que nem tem ninguém aqui que não conheça Jesus hoje. Mas vocês poderiam aqui dizer
muitas coisas, mas isso não quer dizer que você tem intimidade com Ele. Isso não quer dizer que você é íntimo do Senhor, que você busca essa intimidade. Conhecer não é só você saber sobre a pessoa. Ter intimidade não é só você saber sobre o que ela faz, o que ela fez. É você buscar saber o que ela ainda vai fazer. O que Jesus vai fazer? Nós estamos preocupados com isso? Nós estamos buscando isso? Talvez não como a gente deveria. Intimidade é relacionamento. Intimidade não tem nada a ver com religiosidade. Nada, nada, nada a ver. E a palavra de Deus vai falar isso também. Lá em João 15, no versículo 4 e no versículo 5. Projeta aí pra gente poder acessar também. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Se você, eu sou péssima com esse negócio de planta, mas uma coisa básica eu sei. Se você cortar o raminho ali da planta, ele vai secar, certo? Vai morrer. Não tem mais vida ali. Ele não está mais sendo alimentado. A partir do momento que você tira lá a fruta da árvore, se você deixar ela longe ou ela amadurecer demais, ela vai apodrecer. Se você cortar o galhozinho ali, ele vai secar. E assim é com a gente. Nós somos os ramos e nós precisamos estar conectados à videira o tempo todo, que é Jesus. E se a gente permanecer nele, nós daremos muitos frutos. Intimidade com Deus, quando você tem intimidade com o Senhor, você dá frutos. Quantos frutos você deu? Quantos frutos você produziu para o Senhor na sua caminhada cristã até aqui? Não vou nem falar só do último ano. Vamos botar um tempinho maior, que aí tem uma possibilidade maior de ter mais frutos. Mas você está frutificando? Nos últimos 2 anos, quantos frutos você produziu estando conectado à videira? Quantos frutos você produziu? Ou será que eu e você lembramos dos frutos que a gente dava com saudade? Ah, porque naquela época eu ia para a rua evangelizar. Porque naquela época eu lia a Bíblia todos os dias. Porque naquela época eu orava muito mais do que eu oro hoje em dia. Intimidade é algo constante. Se você tem intimidade... Eu falo com meu marido todos os dias. Eu preciso falar com meu marido todos os dias. Né? Eu tenho intimidade com ele, então nós nos falamos todos os dias. Eu sei o que está acontecendo na vida dele, ele sabe o que está acontecendo na minha. Eu sei, porque nós nos falamos todos os dias. Se a gente ficar sem falar com uma pessoa meses e meses, anos e anos, a gente não vai saber nada sobre a vida dessa pessoa. Absolutamente nada. Nós nos vemos aqui todos os domingos, mas eu não sei metade do que cada um de vocês está passando. Eu não sei. Eu não sei quais são as lutas que vocês estão enfrentando. Eu não sei quais são os desafios, quais são as alegrias. A gente imagina, né? Quando vem aqui agradecer ou quando vem aqui pedir, a gente ora, intercede. Tem os pedidos de oração que são colocados lá no grupo todos os dias. Mas eu não sei profundamente o que acontece na sua vida, porque talvez a gente não tenha esse nível todo de intimidade. Mas com o Senhor isso não pode acontecer. Porque o Senhor está com a gente o tempo todo e todos os dias. Por mais que você não veja, Ele está conosco todos os dias. Jesus não nos chamou para sermos mecânicos, religiosos, mas nos chamou para permanecer nele. Permanecer exige constância, vínculo verdadeiro e um relacionamento contínuo, profundo. Um relacionamento sólido. Um relacionamento de intimidade. É um relacionamento sólido. A religião,
é muito fácil a gente se tornar religioso, porque existem muitas regrinhas, muitas obrigações que você, como um cristão, precisa cumprir. Obrigações. A religiosidade, ela impõe obrigações para a gente. Preciso estar tal e tal dia no culto, dependendo da sua igreja. Eu preciso falar assim, assim, assim. Eu não posso falar palavrão. Eu não posso falar palavrão. É muito importante frisar. As pessoas precisam entender que existem algumas coisas que, se você é crente, você tem que fazer. Ou se você é crente, você não pode fazer. Mas isso é muito mais sobre religiosidade do que sobre intimidade. O que você pode ou não fazer, o que é ou não pecado. Ouvir música do mundo é pecado? Beber é pecado? É aquelas coisinhas, né? Intimidade se constrói. Você constrói intimidade com o Senhor. Mas muitas vezes a intimidade ela não vai ter nada a ver com a religiosidade. Não é pela roupa que você usa, pela forma como você se veste. Se você veste uma capa, uma máscara, uma roupa de crente, uma cara de crente, vem para a igreja todo domingo, toda quarta, vai na célula. Não é sobre isso. Intimidade se constrói com entrega, com dedicação de tempo. Você precisa dedicar tempo ao Senhor para ter intimidade com Ele. Você precisa dedicar seu tempo ao Senhor para construir intimidade com Ele. E permanecer. Esse texto fala exatamente sobre isso. Permaneçam. Permaneçam em mim. Intimidade é você ter acesso. Jesus tem acesso, Deus tem acesso ao seu coração. Deus tem acesso àquilo que você faz e àquilo que você pensa. Ele tem acesso ao que você é de verdade. Ele tem acesso porque Ele sabe. Mas a palavra de Deus vai dizer que Ele não fura ali a privacidade, Ele não quebra a privacidade de ninguém. Lá em Apocalipse 3:20, a palavra de Deus vai falar sobre isso. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Senhor te conhece por inteiro, mas Ele precisa ter acesso ao seu coração para poder ter intimidade com você. Para que você possa ter intimidade com Ele. Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele precisa ter acesso ao seu coração. Esse texto ele foi escrito para uma igreja que era ativa, mas espiritualmente distante. Jesus, ele não vai forçar a entrada de jeito nenhum. Ele vai bater. Ele bate. Eis que estou à porta e bato. E aí, quando você abre a porta, ele entra, ele ceia com você, ele te conhece. Não existe chance de você não estar na igreja, não estar em comunhão, não estar servindo a Cristo, não estar fazendo aquilo que você precisa fazer para conhecer Ele e ter intimidade com Deus. Ele está à porta e está batendo aí na portinha do seu coração. Basta você deixar Ele entrar, para que você possa ter intimidade com Ele, para que Ele sente à mesa com você, para que vocês possam conversar, para que nós possamos conversar com o Senhor, entender os planos dEle, não só para a sua vida, mas para a vida da igreja, para a vida da sua família, dos seus filhos, daqueles que convivem com você. Intimidade. Intimidade precisa de reciprocidade. Muitas vezes a gente abre portas, né, na nossa vida, para o culto, para servir, mas não abre a porta para que Deus possa entrar e fazer a diferença, e mudar tudo, tirar tudo, arrumar tudo, tirar aquilo que está sujo, que é lixo, para que Ele possa fazer morada na sua vida e no seu coração. Às vezes a gente mantém ali fechada uma portinha no nosso coração, com os medos, frustrações, aqueles pecados ocultos, aqueles pecados que a gente consegue esconder de todo mundo,
mas do Senhor a gente não consegue esconder. E apesar dele saber o que você precisa mudar, ele precisa que você também perceba. O que torna a intimidade mais complexa do que a gente imagina. Ah, é só conhecer a Cristo. Não, intimidade é deixar que ele haja na sua vida por inteiro. Na minha e na sua vida por inteiro. Salmos 51, no versículo 6, vai dizer assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Está um pouco diferente ali, né? Sei também que tens prazer na fidelidade em mim, na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Um pouquinho diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa. Deus, ele não vai se relacionar superficialmente com você. Deus, ele quer que você se relacione de verdade, no íntimo do seu ser com ele. A intimidade transforma quem nós somos. Transforma quem nós somos. A intimidade com o Senhor transforma aquilo que a gente é em Deus, com Deus. A palavra do Senhor lá em João 15:15 vai dizer assim, deixa eu colocar lá para projetar, para a gente acompanhar junto. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Ou seja, quando a gente tem intimidade, isso transforma o nosso relacionamento com o Senhor. A gente aprendeu aqui que é muito importante que nós temos que servir, mas o Senhor não quer nos chamar só de servos. Ele não quer que nós sejamos apenas servos. Ele quer nos chamar de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Quando você trabalha para alguém, muitas vezes você que trabalha numa empresa, você não sabe da vida do dono da sua empresa. Você não sabe. Muitas vezes. Às vezes você conhece alguma coisa, você conhece um pouco mais, mas muitas vezes você não sabe. Porque você é só um servo. Só um empregado, só alguém que tem acesso a algumas partes. Mas quando você é amigo de alguém, você tem intimidade com essa pessoa. Você conhece essa pessoa pela expressão que ela faz. Se eu olhar aqui, ó, a expressão aqui dessa galerinha aqui da frente, dá para saber mais ou menos o que eles estavam falando, pensando e tal, porque eu conheço eles. E será que você sabe o que Deus está pensando a seu respeito? A respeito do que Ele quer para a sua vida? Será que você conhece Ele o suficiente? Ou você continua só tratando o Senhor como se você fosse apenas servo? A intimidade vai mudar o nível de relacionamento que eu e você temos com o Senhor, teremos com o Senhor. Para 2026, que a gente possa entender a necessidade disso. Que a gente possa se tornar pessoas mais íntimas do Senhor. Não apenas servos, mas amigos, filhos, que têm acesso a tudo que o Senhor quer fazer na minha, na sua vida, na vida da nossa igreja. Se você conhece uma pessoa, você ouve a voz dela e você sabe que é ela que está falando. Você sabe. Quando você conhece a pessoa, você conhece o tom de voz dela. Você sabe o que ela falaria. E você sabe que é ela que está falando. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente sabe quando é Ele que fala. A gente consegue discernir espiritualmente quando é a voz de Deus, quando é a voz de Satanás. Várias vezes na minha vida eu já me encontrei naquela de que, será que é Deus que está falando isso mesmo? Ou será que é só uma voz na minha cabeça? Será que é só um pensamento que veio? Será que é Deus que está falando para eu fazer isso? Ou para eu não fazer? Quando você tem intimidade, você sabe. Você tem certeza que é o Senhor que está falando, sim ou não. Quando nós temos intimidade, nós conhecemos a voz. Nós conhecemos a vontade dEle. Você sabe que se você tem que fazer aquilo ou não. Porque você vai ouvir Deus dizendo sim ou não para você. Mas muitas vezes, nós
não esperamos ouvir a voz de Deus, ou a gente fica confuso se é a voz de Deus ou não. Ou a gente dá muito mais ouvido à nossa vontade do que a voz do Senhor e a vontade do Senhor. E aí depois a gente usa a desculpa de que, eu não sabia, eu não tinha certeza, não tive certeza se era Deus ou não que estava falando. Intimidade, ela gera desconforto às vezes. Intimidade gera transformação. Deus não vai procurar pessoas perfeitas. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe dos nossos erros. Como eu falei, Ele conhece a gente por inteiro. E Ele não quer ter intimidade só com quem é perfeito. Que bom. Graças a Deus. Ele não quer ter intimidade só com quem é perfeito. Porque senão, nós estávamos sem chance nenhuma. Porque se tem uma coisa que a gente não é perfeito. Se tem uma coisa que nós não somos, é perfeitos. Então, para você ter intimidade com o Senhor, você não precisa ser perfeito. Você não precisa estar totalmente certinho, fazendo tudo certo. Mas você precisa estar disposto a abrir a porta do teu coração. Para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Você não precisa ser extremamente talentoso. Você não precisa ser extremamente simpático, você não precisa ser extremamente bonito, você não precisa ter uma voz linda. Você não precisa ser extremamente bonito, Lacerda. Ufa! Que bom, né, irmãos? Que a gente não precisa ser perfeito. Não precisa ser lindo, não precisa ser cheiroso. Não, precisa ser cheiroso. Precisa ser cheiroso. Não, para ter intimidade com Deus, gente, não precisa ser cheiroso. Mas é bom que você seja. Com os irmãos, para você ter intimidade, comunhão com os irmãos é necessário. Né? Tá chegando a escola dentro e fora aí. Na escola dentro e fora, nós somos íntimos. Durante 5 dias, a gente fica aqui o dia inteiro na igreja. A gente acorda junto, toma café junto, almoça junto, lê a Bíblia junto, ora junto, faz o devocional junto. Vai evangelizar junto. É muita intimidade, gente. Tanto um com o outro, quanto com o Senhor. É incrível. É incrível. Se você ainda não se inscreveu para a escola dentro e fora, se inscreva. Porque você nunca mais vai querer passar o seu carnaval de uma forma diferente. Pelo menos comigo é assim. É sensacional. Mas é uma intimidade. Os meninos dormem juntos ali naquele quarto cheiroso. Aquele quarto cheirosinho, né? Um monte de homem com cheiro de toalha molhada, cheiro de várias coisas, né? Chulé, pum, bafo. É triste. Mas é bom a gente estar ali pertinho um do outro. É uma coisa que marca a nossa vida. Na escola dentro e fora a gente sabe quem são as mulheres que roncam. Que a pessoa fala, que não sei que eu não ronco. Pois vá dormir com essa pessoa no quarto, você vai ver se ela ronca ou não. E eu tô lascada. Porque enquanto eu morava sozinha, eu achava que eu não roncava. Depois que eu casei, na primeira semana de casado, meu marido fez um vídeo, irmãos. Não peçam a ele para ver esse vídeo, não, que ele ainda tem. Não peçam para ver, não. O ronco tem modalidades, né? Vocês sabem. Existem modalidades de ronco. Tem gente que ronca alto, tem gente que ronca baixinho, tem gente que ronca soprando. Eu faço todas as modalidades de ronco que vocês possam imaginar. É triste. No dentro e fora eu vou deixando todo mundo dormir antes para não acordar ninguém. Mas você vai ficar sabendo quem é que ronca, quem que não ronca, se a pessoa sente frio, não sente. É incrível, é muito bom ter intimidade com as pessoas, é muito bom viver a intimidade. Você imagina, se isso é bom com os nossos irmãos, você imagina com Deus. Imagina você poder acordar com o Senhor todos os dias, falar com Ele, tomar café da manhã com Ele, almoçar estando com Ele, passar o seu dia inteiro ligado com o Senhor. E isso é ter intimidade. Descobrir o que Ele quer para a sua vida, o que Ele te chamou para fazer, o que você precisa mudar para ser diferente. A gente só vai descobrir essas coisas, irmãos, com intimidade. E por mais que você pense
que já passou o seu tempo, por mais que você ache que você já viveu muitas coisas com Deus e agora não é preciso mais, não deixe esse pensamento alcançar teu coração, não. Ah, já passou da minha época, já passou, escola dentro e fora, é só para os jovens. Não é não, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente vai lá evangelizar no carnaval, não tem só jovem lá, não. Tem muitos pais, mães, avós, senhores, senhoras, tem muitas pessoas de todas as idades que estão perdidos. Quando a gente vai lá fora, quando a gente vai, geralmente nós vamos para o Jardim Tropical, a gente encontra pessoas de todas as formas. A gente encontra pessoas que às vezes não queriam nem estar ali, mas estão ali porque não tem para onde ir. Então, se você pensa que evangelizar, que vir para a escola dentro e fora é só para os jovens e adolescentes, irmãos, a gente está muito longe de entender o que é ter intimidade com Deus. É claro que quando a gente é jovem, a gente tem mais vigor para fazer as coisas. Se bem que os jovens de hoje em dia têm muito mais vigor para fazer as coisas, não. Tem um monte dos mais experientes que dão um banho na gente. De disposição, de vida com Deus, de tempo de oração, de tudo. Mas, é claro que o vigor da juventude proporciona a gente a fazer coisas que são melhores, né? No sentido em que você consegue gastar mais energia fazendo aquilo ali. Mas isso não quer dizer que você não tenha quem alcançar. Isso não quer dizer que porque você já passou dos 50, dos 60, dos 70, que o Senhor não quer te usar. Isso não quer dizer que você não precisa mais ter intimidade. Não, não é assim. Não tem prazo de validade, é para sempre. Afinal de contas, na eternidade, nós estaremos com o Senhor para sempre, 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 sempre. E se a gente não tem intimidade com o Senhor aqui, como que a gente vai gostar de estar no céu com o Senhor, adorando a Ele 24 horas por dia? Como você imagina você fazendo isso? Se aqui no período de louvor, você já fica, ai, manda sentar logo. Ai, preciso sentar. Como que você imagina que vai ser? Na sua cabeça, você consegue ficar dizendo, adorando, santo, 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 ininterruptamente? Você gosta de estar na igreja? Você gosta de ouvir a palavra de Deus? Você gosta de ler? Você gosta de orar? Se você gosta, que bom. Estamos no caminho certo para o céu. Se você não gosta, cuidado. Porque lá no céu é só isso. O céu não vai ser um lugar que tem piscina, para você ficar se divertindo o tempo todo. Não vai ser um lugar cheio de comida. Vai ser fresquinho, isso eu sei. Em nome de Jesus, vai ser bem fresquinho, não vai ter calor. Calor é lá no inferno. Mas a gente vai estar ali adorando ao Senhor o tempo todo. E se hoje você não consegue ter essa intimidade, peça ao Senhor isso nesse momento agora. Que a gente possa passar mais tempo com o Senhor. Esse momento é o momento de a gente refletir mesmo. Como que está a minha vida no secreto? Eu tenho um secreto com o Senhor? Eu tenho orado a Deus todos os dias? Eu tenho lido a palavra de Deus todos os dias? A gente está na segunda semana, segundo domingo de 2026. Você já começou a sua leitura bíblica, o seu devocional? Você já começou a ler a palavra? É uma ótima chance. Dá tempo de você ler a Bíblia toda esse ano, se você quiser. Compartilhei com algumas pessoas o plano de leitura bíblica que eu estou fazendo. Se você tem interesse em ler a Bíblia em um ano, me manda uma mensagem que eu te mando o plano de leitura bíblico para você fazer. Se você quiser, vamos viver isso junto. Vamos conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus mais e mais no ano de 2026. Você tem permanecido na videira? Você tem permanecido em Deus ou você só tem feito visitas pontuais ao Senhor? Visitas pontuais. Quando você ora, você faz uma visita. Quando você vem aqui, é uma visita.
Quando você vai a uma célula, você visita, se é que você vai. Quando você vem ao culto de oração, é uma visita. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos permanecer nele. Permanecer na videira que é o Senhor. Não dá para ter intimidade com quem você só faz visitas. Você precisa permanecer com essa pessoa. Nós precisamos permanecer no Senhor. E aí? Será que eu e você temos permanecido ou nós só temos feito visitas pontuais? Nos momentos em que o calo aperta, quando as coisas estão difíceis, é aí que a gente visita o Senhor? Será que só a gente faz visitas? Visitas. Não tem uma vida de visitas, irmão. Ano passado, eu comecei o meu plano de leitura bíblica e no decorrer do ano eu fui desanimando. Eu fui esfriando. E foi ficando mais aquela coisa mecânica, sabe? Por obrigação de ler a palavra de Deus. Só que não pode ser por obrigação. E aí eu pensei, o que eu vou fazer para que esse ano seja diferente? E aí eu estou usando algumas estratégias. Coisas que vão me motivar. Coisas que vão me motivar a ler a palavra de Deus. Porque no ano passado eu esfriei. Eu comecei muito bem, mas eu fui desanimando. E eu sei que assim como aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você agora. E aí eu fui pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Eu preciso amar a Tua palavra, eu preciso amar ler a Tua palavra, eu preciso compartilhar isso com as pessoas que estão à minha volta. Me ajuda. E aí você vai chegar lá no meu quarto, você vai ver, tem um monte de papel colado na minha parede, lá do lado da minha cama. Eu comprei um monte de aba bonitinha, rosinha, para colocar lá na minha Bíblia. Porque eu quero ter prazer, eu quero estar motivada a ler a palavra do Senhor. Porque é a palavra de Deus que vai transformar a mim, transformar você, transformar a sua casa, a sua família, transformar a vida das pessoas através da nossa vida. Existem coisas que a gente precisa fazer, irmão, se a gente quiser ter intimidade. Procure ajuda, procure estratégias para que você não abra mão da sua intimidade com Deus em 2026. Procure estratégias para que você conheça cada vez mais o Senhor. Porque a eternidade, irmãos, ela é real. E tudo o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Tudo o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Não tem como nós falarmos de intimidade com Deus e não pensarmos onde passaremos a nossa eternidade. Não tem como falarmos de intimidade com Deus sem plantar algo. A Bíblia fala sobre isso, que nós precisamos pensar nas coisas do alto. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. A gente não pode dar mais valor a essa vida aqui do que ao nosso amor pela eternidade. Esse anseio pela volta do Senhor precisa estar no meu e no seu coração. Esse anseio por ouvir a voz de Deus precisa estar no meu e no seu coração. Nós não somos daqui, estamos nesse mundo, mas não somos daqui. Só que nós vivemos como se fôssemos, todos os dias. Nós vivemos como se fôssemos daqui. E a gente vai vivendo a nossa vida sem fazer diferença na vida de ninguém, sem falar de Jesus para ninguém. A gente vai vivendo do jeito que dá, um dia de cada vez, deixando a vida levar. Só que não foi isso que Deus sonhou para você quando Ele te criou. Ele te criou com um propósito. Ele te criou com um propósito. Existe algo que na sua vida, aqui nessa terra, esse breve tempo que nós passamos aqui, existe algo que você precisa fazer. Você já sabe o que é? Você tem buscado entender qual é o propósito da sua vida?
gente não pode se contentar só em estar aqui todo domingo, entrar e sair. Porque talvez seja por isso que a palavra de Deus diga que naquele grande dia nós vamos ter muitas e muitas surpresas. Não vai falar com essas palavras, né? Mas vai dizer: Senhor, em teu nome eu fazia isso, fazia aquilo, orava, expulsava demônio. E olha que nesse texto é citado pessoas que parecem ter a vida espiritual muito intensa. Coisas que nem nós fazemos. E aí Jesus vai olhar e vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Irmãos, como o meu coração treme quando eu leio esse texto. Como eu penso: Senhor, será que eu estou sendo uma dessas pessoas que está achando que está fazendo as coisas para o Senhor, em nome do Senhor, mas não está fazendo nada? Que vai chegar lá naquele dia. Como eu me preocupo com isso, irmãos? Mas eu não estou dizendo isso para dizer que eu sou melhor do que ninguém, não sou mesmo. Acabei de dizer para vocês aqui que em muitos momentos eu me senti fria no ano passado e que eu não quero que isso aconteça de novo nesse ano. Ainda dá tempo. Enquanto há vida, há tempo. Enquanto há vida, há esperança para que você possa ter intimidade com o Senhor. Esse é o momento. Quais são os lugares, quais são as portas que você precisa abrir para o Senhor entrar? Nós lemos aqui: eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo a porta. Você precisa abrir essa porta. Nós precisamos abrir essa porta para que o Senhor entre e faça morada na nossa vida, por inteiro, em todas as áreas, em todos os cômodos, para que não haja nenhum espacinho sem a presença do Senhor. O que você precisa fazer para que esse ano de 2026 seja diferente? Seja um ano de intimidade. Abaixa a sua cabeça aí e pensa nisso agora. O que você precisa? Peça: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu preciso entender, eu preciso saber o que eu preciso mudar. Me fala, Senhor, o que eu preciso mudar para ter mais intimidade contigo. Me fala, Senhor, o que está faltando? Quais são as portas que eu preciso abrir? Por que eu não estou ouvindo o Senhor bater na porta? O que está me impedindo? Pergunta ao Senhor aí nesse momento. Fala com o Senhor. Deus, me mostra, me ajuda. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero voltar a fazer aquilo que eu fazia. Às vezes pode ser que você já tenha tido muita intimidade com Deus, mas por algum motivo isso se perdeu. Por algum motivo você esfriou. As coisas foram ficando difíceis e você desanimou. Tá tudo bem. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de fazer uma aliança com o Senhor, de ter intimidade com Deus, de voltar a ter intimidade com Deus, de entender qual é o seu papel no reino, qual é o seu papel aqui nessa igreja, qual é o seu papel no reino de Deus, qual é o seu papel, como que você vai alcançar vidas lá fora, as vidas que ainda não conhecem Jesus. Qual é o seu papel para que esses bancos não estejam mais vazios, para que estejam cheios? Qual é o seu papel? Qual é o meu e o seu papel nisso? Esse é o momento de você pedir ao Senhor para te mostrar. De você pedir ao Senhor para que você possa permanecer nele. Jesus está aqui, irmãos. A graça dele está aqui nesse lugar. A misericórdia dele te alcançou e te alcança todos os dias. Hoje nós acordamos, nós podemos estar aqui. Isso é um motivo de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. Enquanto existe vida, existe tempo. Enquanto existe vida, existe esperança de mudança. Fica de pé aí no seu lugar. Vamos cantar juntos essa canção. Que essa canção seja uma oração. E você, se você quer
se comprometer, de ter mais intimidade com o Senhor no ano de 2026, eu vou te chamar para você vir aqui na frente, para a gente orar junto, para a gente cantar essa música junto. Se você quer ter mais intimidade com o Senhor, vem cá. É óbvio que esse é só o primeiro passo. Esse é só o primeiro passo. Só o primeiro. Ainda existem muito mais coisas que a gente precisa fazer. Mas no mundo espiritual, irmãos, isso tem um poder imenso. A palavra de Deus, ela vai dizer que a gente precisa confessar os nossos pecados para que a gente seja curado. Então confessa ao Senhor. Não existe nada que você faça que Ele não saiba, que Ele não veja. Mas confessa a Deus, pede ajuda para que Ele possa tirar aquilo que te impede de ter mais intimidade com Ele. Senhor, mas eu não tenho mais ânimo, me ajuda. Pede ao Senhor ânimo, para que Deus possa queimar no seu coração a chama daquele primeiro amor que fazia você querer estar na igreja de segunda a segunda, que fazia você querer orar todos os dias, que fazia você falar de Jesus onde quer que você estivesse, na fila, no restaurante, fazia você falar de Jesus com todo mundo. O que está faltando? O que a gente precisa deixar de lado? Peça ao Espírito Santo de Deus para te mostrar. Meu coração eu entreguei a ti. Percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus. Clame o nome de Jesus nesse momento. Se você estiver sem palavras, como orar, se você não souber o que dizer, clame o nome de Jesus nesse momento. Jesus, quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Senhor Deus, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti. Senhor, que o Senhor possa fazer morada no nosso coração todos os dias, que nós possamos abrir a porta do nosso coração, para que o Senhor possa entrar e cear conosco, e nós termos intimidade contigo, chorarmos juntos, rirmos juntos, chorarmos na presença do Senhor. Senhor Jesus,
Tem misericórdia de nós, Pai, porque nós muitas vezes somos apenas visitantes. Somos apenas pessoas religiosas, somos apenas pessoas superficiais. Nos ajuda, Deus, a ter um relacionamento profundo contigo. Nos ajuda, Senhor, a querer cada dia mais saber o que o Senhor está pensando, planejando para nós, para nossa igreja, para o avanço do Teu reino, para a salvação de vidas. Senhor, o Teu sacrifício naquela cruz não foi em vão. Nós queremos Te honrar com as nossas vidas. Toma as nossas mentes e os nossos corações por inteiro. Que 2026 seja um ano de intimidade. Intimidade contigo. Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Cala todas as vozes que nos distraem. Cala o nosso eu. Cala a voz de Satanás nas nossas vidas. Eu repreendo em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que tem te cegado, tudo aquilo que tem te impedido de ter mais intimidade com Cristo, que caia por terra agora em nome de Jesus. Seja liberto, seja livre, para alcançar níveis cada vez mais profundos com o Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós entregamos a nossa vida, o nosso ano a Ti, a nossa semana. Senhor, seja presente em todos os momentos em nós. Haja em nós e através de nós, para que mais vidas conheçam o Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada vez mais. Deixa Deus te usar, tá? Irmãos, eu vou impetrar a bênção apostólica. Só dar um aviso, a tia Gabi pediu para avisar que tem uma mesa com frutas ali. Então, aviso dado ali, né? Você pode se deliciar, tá? Feche seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui nessa manhã. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Deseje ela um domingo abençoado. Convida ela para estar logo mais à noite.